Hoje nós iremos falar sobre o desenvolvimento tecnológico e a primeira revolução industrial. Um dos equipamentos fundamentais para o desenvolvimento das fábricas na Inglaterra foi o motor a vapor. Ele era movido por vapor comprimido, resultante da ebulição da água, o que garantia o movimento de rodas e engrenagens. Isso faz parte do desenvolvimento tecnológico. Desde o século XVI, o vapor era visto como uma possibilidade de fonte de energia na exploração de ferro e do carvão, em especial para bombear as águas que com frequência inundavam as minas. Nenhuma das máquinas a vapor criadas, porém, mostrava-se eficiente. Somente em 1712, após anos de trabalho, o inglês Thomas Newcomen aprimorou um sistema para retirar a água das minas e distribuí-la às cidades. Os aprimoramentos na fiação e tecelagem de lã ocorriam havia muito tempo. No século XVIII, a Inglaterra produzia tecidos de lã finos e bem aceitos no mercado externo. O mesmo não ocorria com os tecidos de algodão, pois não havia técnicas para produzir fios finos e resistentes. Para não arrebentar, o fio de algodão era feito junto com o linho, o que resultava em um produto de qualidade inferior ao da Índia. Assim, o grande investimento tecnológico no setor têxtil se dirigiu para a produção de tecidos de algodão. Aí aqui você vê uma das primeiras máquinas a vapor. Os avanços do setor têxtil, então, eles prosseguiram. Em 1769, a fiandeira hidráulica Waterfram era capaz de produzir fios de algodão resistentes sem misturar com linho. Se a máquina de fios de Hargreaves tinha permitido aumentar a produtividade, a fiandeira hidráulica tornou a habilidade dispensável. A operação da máquina era muito simples e permitia empregar mão de obra sem grande qualificação. Mas o grande impulso que vai dar no desenvolvimento tecnológico vai ser a grande novidade, que vai ser o uso do vapor para impulsionar essas máquinas de fiar, que foi uma tecnologia desenvolvida em 1785 pelos sócios James Watt e Matthew Boulton. Eles ficaram muito mais rápidas, as máquinas ficaram muito mais rápidas e abriu-se assim, dessa forma, o caminho para um novo sistema de produção, dessa vez em grande escala. Lembrando que nesse período a economia ela era baseada principalmente na indústria têxtil. Aqui você vai ver então, o motor a vapor ele foi fundamental para o desenvolvimento industrial. Foi criado por James Watt e seu sócio em 1781, mas veio apenas a ser divulgado com êxito em 1785. Só foi possível graças às grandes jazidas de carvão e de ferro na Inglaterra, que o carvão ele era necessário para que houvesse a ebulição da máquina. E com esse progresso veio surgir e se desenvolver então a criação das locomotivas a vapor e com isso a expansão das ferrovias no século XIX. Com esse impulso aí da máquina a vapor veio também o desenvolvimento das técnicas de metalurgia e assim a criação de vários caminhos de ferrovias pelo mundo. As viagens se tornaram mais rápidas e de longa distância. Isso tudo vai caracterizar a primeira Revolução Industrial, que recebeu esse nome porque a Revolução Industrial ela é caracterizada porque são transformações econômicas que ocorreram onde? Na Inglaterra, a partir das últimas décadas do século XVIII, tempo em que a máquina a vapor criada por James Watt, passou a ser sistematicamente utilizada na produção de mercadorias, em especial na fabricação de tecidos, na mineração e na metalurgia. Com isso, houve a expansão do modo de produção industrial, aumentou a integração entre diferentes regiões do mundo.
Expansão do modo de produção industrial. As regiões europeias que tinham a tradição manufatureira e reserva de ferro e carvão foram alcançadas pela Revolução. A Revolução Industrial ela não ficou restrita à Inglaterra. A instalação de indústrias também ocorreu em outras regiões europeias que tinham essa tradição das indústrias têxteis. Foi o caso do Vale de Ruhr, que vocês estão vendo aqui na imagem, que houve uma transformação. Você vê que na paisagem ficou uma cidade totalmente industrializada. O Vale de Ruhr está na Prússia, atual Alemanha, e também na Bélgica e no norte da França. Esses locais sofreram grandes transformações desde as primeiras décadas do século XIX, sobretudo em razão do desenvolvimento de usinas, como você vê na imagem, usinas de produção de ferro, ferrovias e fábricas, e do surgimento da classe operária, que com o crescimento das indústrias, o operariado ele veio a crescer de forma significativa. Cidades como Paris, Berlim, passaram por processos semelhantes aos ocorridos nas cidades inglesas de Londres, Liverpool e Manchester. Receberam grande número de imigrantes vindos do campo e cresceram em população e em desenvolvimento tecnológico. Aqui você vê então que o Vale de Ruhr ele foi um exemplo dessa transformação. E com isso as cidades começaram a crescer porque houve uma migração. As pessoas que viviam no campo foram morar nas cidades. E com isso, com as pessoas saindo do campo e indo morar nas cidades, vai acontecer a crise do sistema artesanal, porque com a indústria, os produtos industrializados eles se tornavam mais baratos e mais viáveis ao comércio. Em contramão, os produtos artesanais eles eram mais demorados e mais caros. Então, esse sistema artesanal e a técnica entrou em declínio, em crise. O mundo ficou dividido em países industrializados e países não industrializados. Porque a eficiência da produção industrial, que oferecia grande quantidade de mercadorias a preços muito baixos, vai provocar uma crise nesse sistema. No caso, o sistema artesanal, em todo o mundo. Na Índia, por exemplo, a técnica de fabricação de tecidos mediante o uso do tiar praticamente desapareceu por causa da concorrência com os produtos ingleses. Em Portugal e na Espanha, muitas pequenas manufaturas faliram. Sem condições, os países que não tinham conseguido se industrializar, eles ficaram sem condições de estabelecer indústrias que pudessem concorrer com os países que estavam já industrializados. Os demais países europeus especializaram-se na produção de matérias-primas e de gêneros agrícolas, ou seja, os países não industrializados eles tiveram que se especializar na produção da matéria-prima e dos gêneros agrícolas para assim vender para os países que estavam já industrializados e necessitavam desses produtos. É claro que o produto industrializado ele era mais caro e o produto não industrializado, no caso a matéria-prima, ela era vendida a um valor bem menor. Os países que estavam industrializados, eles cresceram rapidamente as suas economias, enquanto os países não industrializados ficaram mais atrás. Neste momento, nós finalizamos mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula.